o que me preocupa são concorrentes competentes, não o cara super capitalizado, né? Eu fico preocupado quando vejo um cara bom, né? Aí eu me preocupo. Eu falo, puta, essa briga vai ser suada, porque eu vou ter que me esmerar muito para estar, para ser comparável e conseguir estar no páreo, né? Quer dizer, tem muita gente legal e que eu respeito demais no nosso mercado, né? Mas não essas histórias assim de essa já não me tira o sono mais. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, podcast que fala sobre o ecossistema de startups e inovação no Brasil, contado por quem construiu ele por dentro. E falar em construir, no episódio de hoje, quando eu estava fazendo as buscas lá, abri o LinkedIn dessa pessoa e estava lá 26 anos na mesma empresa. O convidado de hoje é o Gilberto Maltner, é um dos fundadores e early CEO da Localweb. Ele contou sobre os primeiros dias ali de como foi fazer a construção da Localweb e também os desafios de se crescer uma empresa até um IPO e também um momento pós-IPO. Então, quando a gente fala de quem construiu o ecossistema de tecnologia e inovação por dentro, é impossível não falar da Localweb, uma das principais e primeiras empresas de tecnologia no Brasil. Então, o episódio de hoje está muito legal. Antes da gente começar, queria pedir para você seguir a Snack no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, e também no Instagram, snack.co. Nos nossos canais, principalmente no YouTube e no Spotify, você encontra todos os episódios das outras temporadas. E também queria agradecer aos nossos apoiadores, a Yu, que deram um tênis especial para cada participante aqui do podcast. É isso, segue a Snack lá e vamos embora para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, hoje com o Gilberto, fundador da Localweb. Gilberto, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo convite aí. Imagina. E mais uma vez comigo, Dani. Fala, Dani, tudo bem? Obrigado, Gilberto. Super honra ter você e contar a história única da Localweb pra gente. Prazer. Boa. Então, pra gente começar, Gilberto, se você puder contar um pouco da nossa história, da sua história pra gente, como você decidiu começar a entrar nesse mundo de tecnologia até o momento que você decidiu empreender lá e fundar o que depois viria a ser a Localweb. Bom, o mundo de tecnologia me fascinou desde os 13 anos de idade, né? Eu sou da geração, quem tiver a minha idade vai saber do que eu estou falando, do TK-85, né? Tem as pessoas que se alfabetizaram em informática com talvez o primeiro microcomputador robista, né? Lançado no Brasil na década de 80, né? Então tem toda uma geração de entusiastas, né? Dessa época, né? Então aquilo ficou um pouco ali, sempre ali no fundo da mente, né, de uma coisa legal, uma coisa que dá muito prazer fazer, né, de construir coisas com ideias que você coloca em software, né, sempre uma coisa que me fascinou muito, né. Minha formação é engenheiro eletrônico, né, eu fiz engenharia eletrônica porque eu queria entender o hardware, né, eu queria entender como que aquela mágica funcionava por trás das cortinas, né? E além disso, uma outra área que eu gostava muito era de telecomunicações também, né? E obviamente, né, que me formei em 93, então um momento no Brasil que telecomunicações não era um mercado para você trabalhar, né? O sistema de comunicações no Brasil era estatal em 93. Aliás, acho que todo o panorama no Brasil em 93 ele era bastante deprimente ainda, né? Tudo estatizado, a internet não tinha começado ainda, né? E aí eu caí naquilo que todo mundo, né, dessa geração cai, que é ou você vai para o mercado financeiro ou você vai para software, né? Quer dizer, eu resolvi então, eu decidi ir para software. Então fiz uma carreira de programador na época Andersen Consulting, atual Accenture, né? E aí, na Accenture, eu tive a oportunidade já em 97 de trabalhar 6 meses em Palo Alto, num centro de pesquisa deles em Palo Alto. E nessa época, em 97, a web estava nascendo, né? Foi o ano que foi inventado o navegador de internet, né? O famoso browser, né? Eu me lembro que uma das coisas mais divertidas que eu fiz na época, eu visitei a sede da Netscape, né? E aí, toda aquela vontade que eu tinha de trabalhar com telecomunicações,
eu comecei a ver um link muito grande com software, né? Porque a internet ela é uma grande fusão, né? Ela funde numa coisa só o mundo de telecom e o mundo de software, né? Quando você desenvolve, por exemplo, um website, você está desenvolvendo algo que vai ser enviado pela rede, interpretado num outro lugar, renderizado e depois aquilo vai poder interagir de volta com aquilo que você colocou no seu servidor. E isso numa rede mundial, né? De qualquer ponto para qualquer ponto do mundo, né? Sem pagar interurbano, né? Sem pagar, né? Quer dizer... Então aquilo, eu falei, pô, esse realmente é um fenômeno que é disruptivo, né? Tá aí uma coisa que vai mudar o mundo, acho que deu para se convencer daquilo e aí quando eu voltei pro Brasil dessa temporada lá na Accenture, que falei, pô, tem algo para ser feito aqui, né? E aí foi que numa conversa com meu primo, meu tio, que são os dois cofundadores da Localweb, a gente decidiu tentar alguma coisa nessa área, né? Que aí foi o começo do que era o que depois viria a ser a Localweb. Isso, a gente primeiro fez algo na área de confecções, também que é uma história engraçada, né? Que a gente queria fazer um portal para área de confecções, porque eles tinham confecção. Então a gente tentou a ideia mais óbvia do mundo, né? Eu entendo de internet, vocês entendem de confecção, tem que fazer um portal de confecção, né? Quer dizer, zero criatividade. Mas a gente acabou ficando com... No final do dia, né? Isso acabou dando um ativo na nossa mão, né? Porque para fazer o tal portal de confecções, eu levantei a estrutura básica de um website, né? E aí, quando a gente viu que a ideia do portal de confecções não iria funcionar, aquela estrutura estava pronta, e isso é o que deu origem à Localweb, né? Acho que você conseguir contar um pouco, porque levantar um website, quem sei lá, começou nesse mundo de 2015 para frente... É fácil, ou você coloca alguma coisa na AWS, ou você abre um desses genéricos, pega um GoDaddy, compra um domínio, vai no Wix, cria um site, pronto, você tem um site. Ou na Localweb, você pode fazer só na Localweb. Então... Hoje, vocês se tornaram, você ajudou a criar essa facilidade que a gente tem hoje. Uhum. Mas como era em 98, 99, fazer isso, começar a ser digital de fato? É interessante, né? Porque é o tempo pré-cloud, né? Então a coisa era bem física, né? O primeiro servidor da Localweb, eu segurei ele no braço, botei no rack, encaixei os fios, né? Quer dizer, abri gabinete, troquei placa, né? Então era um pouco de um mundo meio micreiro na época também, que foi também bem divertido fazer, né? Quer dizer, eu acho que foi uma empreitada que tem, até hoje, né, uma característica grande de hardware, não só software, né? Isso acaba sendo até um ativo hoje que poucas empresas têm, né? Porque o domínio de você poder rodar o seu próprio data center está se tornando hoje, por incrível que pareça, uma vantagem competitiva de novo, né? A computação em nuvem ela se tornou muito cara hoje em dia, né? Sim. E a gente está percebendo cada vez mais que a gente tem um ativo na mão, por incrível que pareça, né? Mas quer dizer, acho que como você falou, né? A facilidade hoje de começar um negócio digital, claro que ela é muito maior, né? Eu acho que hoje talvez o desafio seja o teu custo inicial ele é muito baixo, né? Mas eu acho que hoje existe um desafio de escalabilidade, né? A computação em nuvem ela impõe custos pesados para escalar, né? E é uma coisa um pouco, para mim, até contraditória, né? Em certos aspectos, né? Porque a gente fez tanto com tão pouco no passado, né? Que eu vejo um pouco, talvez, de uma oportunidade aí nova que talvez esteja surgindo, né? Então, lá no passado, a gente estava conversando aqui um pouco antes de... Vocês pegaram um dinheiro inicial próprio e a história inteira da Localweb foi bootstrapping, gerando receita desde o início, né? Isso foi uma cabeça que vocês tinham desde o início? Falaram, não, a gente quer fazer assim, a gente optou por esse modelo, ou era o que dava para fazer na época? Não, até seria bonito da minha parte falar que a gente fez uma escolha, que a gente viu que não ia valer a pena captar, né? E que a gente foi muito inteligente. Mas na verdade a gente não conhecia o mundo de VC e não só a gente não conhecia, como o próprio mundo de VC em 1998 era pouquíssimo desenvolvido no Brasil, né? Então não só não existiam tantas fontes, né?
como também a gente também não conhecia, quer dizer, nenhum de nós tem cacoete de pegar e fazer um PowerPoint e fazer pitch, né? Quer dizer, você está falando aqui de um engenheiro, né? O meu primo que é publicitário, esse cacoete ele tem muito, né? Até hoje, né? E de um empresário que é o meu tio de vida inteira, que tinha lojas, confecções, varejo, né? Ninguém tinha essa pegada de vou acessar mercado de capitais ou vou acessar capital de risco. Ninguém nem conhecia isso, né? Então a empresa ela é bootstrap por falta de opção mesmo, né? Quer dizer, a gente falou, o capital que a gente tem acesso é o capital de família aqui, né? Meu tio colocou $30 mil no negócio e falou, olha, a partir de agora tem que sobreviver, né? Eu topo o risco, mas quando acabar não tem mais, né? Ou vai ou não vai, né? Então esses $30 mil eles foram investidos para fazer a Intermoda, que era o portal de confecções, que não deu certo, né? E aí, obviamente, conforme o combinado, a gente ia fechar as portas, né? Mas, como uma última, talvez, tentativa, a gente falou, já está o servidor no ar, funciona, o site da Intermoda funciona, tem uma estrutura que pode permitir que outras empresas criem seus sites e se hospedem com a gente. Então, por que não tentar aproveitar o que a gente fez? E aí foi que surgiu a Local Web. Então, meio por necessidade, a necessidade foi... E a restrição Exato. Foi levando esse business model na prática. Isso. Então, não teve nenhum grande brainstorming também para... Mas tem uma beleza nisso, que acho que vocês são um dos casos mais lindos de escalabilidade, né? Nesse paradoxo que você estava contando, porque uma vez que foi comprovando o Product Market Fit que hoje a gente fala, ou seja, o pessoal foi comprando o produto, vocês colocaram o produto para vender e o pessoal foi comprando, ele foi escalando exponencialmente, gerando caixa, e aí que abriu as vias para o bootstrapping, né? Isso que a gente estava conversando. Isso, acho que o que foi engraçado quando a gente decidiu fazer essa pivotagem, né, que hoje tem esse nome, né, que a gente nem sabia que chamava isso, mas o teste de Product Market Fit foi muito engraçado, porque a gente botou na época classificado no jornal, não existia Google AdWords, né, dizendo, hospede seu website conosco, telefone e tal, e as pessoas começavam a ligar e falavam, eu quero fazer um website sim, né, como é que faz? Aí a gente explicava e tal. E fomos aprendendo também, né? Sim. Os próprios primeiros clientes foram direcionando pra gente o que é que a gente precisava ter para que a gente pudesse oferecer isso, né? E a precificação, desculpa. Então, como nesse momento você punha preço nisso? Essa coisa fazer site. Então, já existia... Na época, você tinha dois tipos de serviços para quem queria fazer um site, né? Você tinha uns serviços que eram oferecidos na época pelos então provedores de internet, né? Que eram os provedores discados, os ISPs, que faziam isso meio que como uma forma meio ad hoc, assim. Era um serviço extra que eles faziam, que cobravam muito caro, R$300, R$400 por mês, tudo configurado manualmente, né? Era um serviço quase que enterprise, vamos dizer assim, né? E existia uma outra vertente que eram algumas empresas no Brasil representando já hosters de fora, né? E aí a gente viu que a precificação a gente teria que ir mais no low-end. Então a gente pegou e olhou para os caras que já ofereciam no Brasil representando os hosters de fora, falou, bom, esse é o price point que a gente tem que entrar. Então isso meio que balizou o que a gente tinha que oferecer. Não foi muito rocket science, né? Sim, já existia mais ou menos um parâmetro, a gente falou, esse é o parâmetro que a gente vai, né? Boa. E nesse... Hoje o pessoal fala muito de... Vocês falaram um pouco, tem que ouvir muito... O cliente foi direcionando muito o produto, mas hoje se fala muito de modelos científicos de teste de hipóteses. Vocês tinham uma ideia... Pô, se isso servia pra gente, vai ter mais gente querendo o site. E o teste de vocês foi de fato já anunciando e querendo vender. Não, eu acho que assim, né, o formato, né, da oferta, quando você já tem uma massa crítica suficiente de clientes, você não precisa mais fazer muita pesquisa, né? Eu diria para você que provavelmente com 6 clientes você já tem 80% dos features que seu produto tem que ter, né? E com 100 clientes você tem 100%, né?
É muito difícil você conseguir chegar, por exemplo, em 100 clientes de qualquer coisa, né? Sem você ter alguma coisa que atenda a uma necessidade de um público grande, né? Quer dizer, desde que sejam descorrelacionados, né? Vai falando um pouco de estatística aqui, né? Pô, é muito difícil que 100 pessoas vão querer uma coisa muito fora do normal, né? Quer dizer, se você consegue atender bem esses 100, provavelmente você vai ter um universo muito maior, né? A não ser que você tenha um TAM, sei lá, você está fazendo alguma coisa que seja muito... Mas se não... então, assim, não precisou ter muita ciência por trás, né? Foi como você falou, começou com um núcleo básico de coisa, até porque para fazer a Intermoda, eu mesmo como desenvolvedor do site da Intermoda, eu tinha minhas necessidades, né? Então a primeira oferta da Local Web foi feita com base naquilo que eu como desenvolvedor da Intermoda queria ter, né? E pô, lógico, eu como desenvolvedor já tinha escolhido uma tecnologia relativamente comum, né? Então dali em diante foi só expandindo em função do que os clientes iriam acrescentando como novas. Então algum cliente dizia, poxa, eu preciso um componente que eu consiga disparar o e-mail do site, eu preciso de um componente que eu possa capturar pagamento, eu preciso de um componente que eu possa medir a quantidade de visitantes que eu tenho todo dia, e aí você vai construindo em volta, né? E quando foi o momento que então vocês começaram o Bootstrap, o negócio foi indo, conseguiram escalar, gerava, mas teve uma hora que fundos começaram a acessar vocês, institucionais começaram a acessar vocês. Aí você falou, no começo a gente não sabia fazer PPT, mas chegou uma hora que até que entrou um institucional. Como que foi essa mudança? Ou não foi uma mudança, foi algo que aconteceu naturalmente? O nosso primeiro aporte foi com 12 anos de vida já, né? Quer dizer, então, o Local Web foi fundado em 98, a gente teve nosso primeiro aporte em 2010, né? Na época, o que a gente tinha em mente? Algumas coisas, né? Em 2010, o Local Web já tinha um porte considerável já. A gente já tinha o nosso próprio data center, ou seja, a gente já estava indo, a gente tinha ambições também, a gente via grandes setores novos que a gente precisava entrar. E-commerce era um deles, né, por exemplo, né? Então a gente viu, eu acho que a gente precisa começar a ganhar um pouco mais de musculatura aqui, né? E também, para ser sincero, com 12 anos de vida a gente também queria um pouco de realização. Então foi um aporte também com um bom componente secundário, até porque a Local Web sempre foi uma empresa a vida toda geradora de caixa, né? Então a gente poderia continuar sozinho por quanto tempo a gente quisesse, mas a gente falou, eu acho que agora a gente tem maturidade para querer ter um sócio, né? Então nessa época a gente fez um processo estruturado, e nesse processo entrou a Silver Lake, que é o principal fundo de private equity de tecnologia, um dos principais fundos de private equity de tecnologia do mundo até hoje, né? Local Web, inclusive, foi o primeiro investimento deles em toda a América Latina. Então foi uma coisa foi um negócio bem legal. E só até chegar nesse momento, então vocês eram uma empresa familiar que ia fazendo a gestão do crescimento dentro de casa. Isso. Só conta um pouquinho esse momento assim que a equipe foi crescendo. E acho que é interessante ouvir um pouco a governança, como é a decisão familiar, ao mesmo tempo que você foi indo para a centena de funcionários, imagina. Sim, sem dúvida. Como foi esse equilíbrio das coisas, tomadas de decisão, até entrar um novo participante que é o institucional? Legal. Então, a gente sempre teve uma governança. Eu acho que talvez dê para dizer que a gente tinha uma governança desde o primeiro dia. Porque governança, na verdade, ela não é uma receita, né? Você ter governança significa você tem regras de como as decisões são tomadas. Qual é o formato dessas regras? Varia, cada empresa tem o seu, mas existem, né? Eu acho que a nossa primeira regra como fundadores é que cada um tinha uma função específica. Então acho que essa é a primeira coisa que funcionou bem na Local Web, né? Sendo uma empresa familiar, mas cada um dos membros dessa família tinha uma área muito bem especificada,
né? Então, eu era tecnologia e produto, o Cláudio era marketing e vendas, o Michel foi administrativo, depois entrou o Ricardo como financeiro, tesouraria, depois entrou a Andréa como RH. Então, a gente tinha uma divisão clara de papéis, né? Então, podia quebrar o pau, mas a gente tinha um respeito pela... Cada um está trazendo aqui um skill diferente, então vamos ter respeito pelo skill que o outro está me trazendo, e as discussões, elas normalmente sempre geravam consenso, né? A palavra final é de quem é o líder do tema ou não? Ou tinha alguém com a palavra final? Putz, a gente sempre decidiu tudo por consenso. Sempre, sempre. Legal. Eu acho que até hoje, em 25 anos de empresa, nunca houve uma votação para qualquer coisa na Local Web. Tudo, desde até aquisições aí de centenas de milhões de reais, foram decididos por consenso. Quer dizer, pode, assim, muito debate, então a gente nunca abriu a mão de uma boa discussão, né? Então a gente, esgotava até onde tinha que esgotar, mas nunca foi numa linha de, tá, então a maioria decide. Não, foi, cara, vamos... E assim, cara, se acertou, mérito de todo mundo. Você errou, culpa de todo mundo. Não tem assim, foi você que falou, né? Zero finger pointing, né? E essa governança, ela foi evoluindo. Claro que nesse primeiro momento, mão na massa, né? Os fundadores fazendo tudo, carregando caixa, distribuindo folheto, imprimindo boleto, é isso, né? À medida que a empresa evolui, a gente começou, claro, a contratar pessoas, né? E depois, mais para frente ainda, a gente começou também a identificar potenciais líderes e entregar mais responsabilidade para esses líderes, né? Sim. A Local Web, acho que muito cedo desenvolveu uma camada de liderança, né? A Andréa, que é a nossa fundadora, que veio para assumir a RH, ela logo percebeu que a gente precisava de treinamentos, a gente precisava trazer coachings, porque eram pessoas jovens, né? E você imagina que em tecnologia você não está fazendo headhunter, né? Sim. Principalmente nessa fase, você está trazendo pessoas novas, às vezes é muito homegrown, né? Aquele cara que entrou porque atendia bem o cliente no call center, e aí a gente percebeu um skill legal, que o cara pegava um programa de um cliente e arrumava, e aí você fala, pô, mas então vamos chamar esse cara para engenharia, e daqui a pouco o cara está desenhando produto novo, e daqui a pouco o cara está chefiando um time, né? Então a gente começou a perceber a necessidade de desenvolvimento de líderes, né? A gente sempre teve uma cabeça, falando de governança, é preciso saber delegar, né? Para a gente poder escalar, a gente vai precisar rapidamente formar líderes. E essa é uma cabeça que a gente tem até hoje, né? Isso veio depois, com o tempo, com a evolução da companhia. A gente sempre trouxe esse lado de desenvolvimento de pessoas e de líderes, né? Tanto é que, por exemplo, claro que numa outra proporção totalmente diferente, mas o nosso atual CEO veio como um diretor de marketing, que se tornou depois um diretor de uma unidade de negócios inteira e depois se tornou um CEO, né? Ou seja, a gente traz isso pra gente até hoje, isso continua, quer dizer, esse é um pipeline de lideranças, né, que a gente chama, que não para nunca, né? E nesse processo, você falou um pouco das coisas que manteve, mas como foi, que mudou no dia a dia depois da entrada de um institucional? Então, 2010, né, a entrada do Silver Lake, o que aconteceu, né? Eu acho que duas mudanças importantes. Uma dessas mudanças foi começar a pensar inorganicamente, né? A gente até então era uma cabeça muito, sempre, até hoje né? Uma cabeça muito de fazer as coisas, de criar as coisas dentro de casa. Mas isso tem uma limitação, né? Dependendo do que você pretende atingir, às vezes você está atrasado, né? Às vezes você vai entrar num novo segmento e você já tem gente na tua frente fazendo melhor, né? Foi o caso, por exemplo, de e-commerce, né? E-commerce, a gente sabia que era uma evolução natural para a gente teria que saber migrar do mundo de hospedagem de sites para o mundo de e-commerce, né? E a gente já via, por exemplo, players como a Tray, que estavam já muito à nossa frente.
E que, pô, se a gente tentasse fazer dentro de casa, a gente estaria aí no mínimo talvez 2, 3 anos atrasado. Né? Por outro lado, né, acho que o clique, né, que deu foi quando você traz para dentro, né, e você se junta e junta forças com esses caras, você tem muita sinergia, né? Sinergia não só de cross-sell, mas você tem troca de conhecimento, todo um know-how que a Local Web já tem de empacotamento, de como vender produtos de assinatura de maneira recorrente, de como fazer um bundling inteligente de recursos. Do outro lado, o cara traz o conhecimento do domínio do mercado, do produto, do cliente, com a característica que ele atende. Então a gente viu que essa troca traz um ganho muito grande, uma fusão que traz um ganho muito grande, especialmente na área que a gente atua, que é B2B. Né? Quando você tem empresas diferentes que atendem B2B, né, que atendem negócios, principalmente o SMB, que é o pequeno, né? Quando você soma conhecimentos de faces diferentes do mesmo SMB, você tem muito quando você junta isso, né? Então a Silver Lake meio que abriu o nosso olho para isso, né? Eles disseram, pô, a gente está aqui, a gente tem capital, a gente pode fazer uso desses recursos que a gente aportou, não só para infraestrutura, hardware, P&D, mas para aquisições também, né? E a própria geração da companhia também, de caixa que é saudável, também pode ser empregada para isso, né? E aí começou uma história muito bonita de aquisições, né? Que até hoje, depois de 20 aquisições, tem dado super certo, né? Muito sinérgica, com os empreendedores se juntando ao time, gostando de estar dentro desse ecossistema maior da Local Web, crescendo dentro desse ecossistema, né? Acho que essa foi uma primeira mudança. A segunda mudança que foi provocada também pela vinda desse investidor, o cara falou, poxa, vocês como fundadores fizeram algo fantástico até agora. Só que cada um de vocês tem um posto hoje na companhia, presidente, diretor de tecnologia, diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de RH. Vocês já pensaram que para o porte e complexidade que vocês têm hoje, se vocês abrirem esses postos, vocês podem trazer talentos muito bons, que vão poder levar a gente muito mais longe, né? E aí que a gente também se realizou que, pô, um processo de profissionalização iria beneficiar muito a gente. Então a gente começou um processo de transição, onde a gente começou a migrar pouco a pouco para conselho e começou a trazer profissionais para esses lugares. Até a história que eu contei, por exemplo, do diretor de marketing, que hoje é CEO da companhia, veio nesse processo. Em 2012, o Fernando Cirne entrou para ocupar o posto do Cláudio, que é cofundador da Local Web, como diretor de marketing. Né? Então você vê que no fim... Olha o talento que a gente conseguiu trazer graças a essa decisão. E hoje, pô, uma liderança fantástica que a gente tem, né? Mas tô até processando aqui que esse fundo, esse terceiro, né, que vocês abriram a casa para ele, provocou uma chacoalhada em vocês, founders, indivíduos founders, de deixar de se ver como starters, que estava no suor, até virar homens de negócio, né? Porque essa decisão de M&A, de entrar em outros segmentos, abrir a tua cadeira para um profissional de mercado, você já está se vendo como o dono, o homem de negócio, e não mais como executor. Foi essa a chacoalhada? Eu acho que foi, não só eles deram a chacoalhada, né? A gente também tomou uma decisão que foi muito boa em 2007 de montar um conselho, né? Então a gente já tinha um conselho de administração, embora não fosse companhia aberta, mesmo assim, 2007 era 100% controle familiar, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação de ouvir outras opiniões, né? Sempre teve um pouco essa pegada de, putz, não somos dono da verdade aqui, né? Então, desde 2007 a gente tinha um conselho, né, que atuava como um conselho consultivo, mas a gente respeitava como se fosse um conselho de administração, embora nós fôssemos os donos, né? Mas, pô, a gente fala, cara, preciso ouvir Imagina que o Flávio Jansen estava com a gente nesse conselho em 2007. Então, quando o Flávio Jansen para te falar alguma coisa, você ouve. Né? Eu até brinco com ele hoje. Eu falo, eu posso não concordar, mas no mínimo eu vou ouvir, entendeu? Eu posso discutir, mas precisa ouvir. Você precisa parar para ouvir, né?
Então a gente já tinha essas provocações, né? Tá. Desse conselho, tanto no sentido dessa criação, desse desenvolvimento do time, quanto no sentido de pensar como negócio, quanto no sentido de pensar como aquisição, como evolução, né? Então isso já era algo que já vinha sendo trabalhado, né? E depois vocês ainda passaram por uma outra mudança grande, que foi o IPO. Uhum. E aí, qual que foi a mudança dessa vez do estágio pré-IPO para o estágio pós-IPO? Não, eu acho que o IPO eu vejo até como um evento muito mais evolutivo do que disruptivo na nossa história, porque o IPO foi a oportunidade que a gente teve de acelerar e pisar mais fundo em coisas que a gente já tinha aprendido a fazer, né? Então, ao contrário de outras companhias, né, que às vezes o IPO é o Big Bang, que é onde o cara vai começar, para a gente foi muito mais uma oportunidade de dizer, olha, a gente já fez 6 aquisições que deram super certo, né? Como que a gente pode acelerar isso? A gente já tem um mapa muito robusto de targets de aquisição que a gente gostaria de ter conosco e que seguem muito a mesma receita de bolo que a gente já tinha dado certo. Bons empreendedores, alta sinergia com o que a gente faz. Quer dizer, a gente falou, pô, tem uma oportunidade grande aqui. Então foi muito mais no sentido de captar para realizar esse plano do que querer, então, começar a desenvolver um plano, por exemplo, governança. A companhia já estava profissionalizada, ela já tinha conselho de administração, ela já tinha um management totalmente profissional, ela já tinha até comitê de auditoria, comitê de pessoas. A gente já tinha uma estrutura pronta, né? Então foi muito mais pisar mais fundo naquilo que a gente já sabia fazer direito do que um Big Bang para a companhia, né? É lógico que, pô, foi uma baita aceleração, né? Haja visto, assim, num período muito curto, né? Fevereiro de 2020, ou seja, menos de 4 anos, foi uma transformação grande, né? Do período do IPO até aqui, né? Por exemplo, toda a linha que a gente chama de commerce hoje dentro da local web saiu de uma representação de talvez 25% a 30% da receita na época do IPO para hoje praticamente 2/3 da receita, né? Ou seja, num período curto, acho que a gente conseguiu acelerar a transformação bastante. Mas tem uma coisa que o IPO que não muda, é a gestão de relacionamento com o investidor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de você já vivia isso no institucional, meio one-on-one, então você controlava num conselho agora, Exato, e numa sala, o RI, e agora você vai para o varejo ou para o mundo. Aconteceu isso com vocês, né? Porque o timing foi super timing, levei a pandemia, expuseram vocês para o mundo, e daí vocês começaram a ter que se relacionar com desde os ultra sofisticados do mundo até o varejo do Brasil. Então, mudou muito também essa... Mudou bastante, e é como você falou, é mais para o mundo mesmo. Porque hoje mais de 80% do float da base de investidores é externa. Né? Então é mundo mesmo, né? Eu acho que isso foi um negócio até muito legal, porque, de novo, né? Dada a nossa cabeça que sempre foi de querer sempre ouvir mais opiniões e querer sempre aprender com as pessoas que estavam querendo trocar com a gente, né? Eu acho que a gente ganhou muito nesse intercâmbio, principalmente porque a base de investidores da Local Web é uma base muito qualificada. Né? A gente conseguiu trazer no IPO fundos especializados, fundos de tech, fundos de longo prazo. Então é gente que tem o que dizer. Né? Então a primeira coisa, assim, muitas empresas falam, pô, dá trabalho, o investidor e tal. A Local Web é uma empresa que gosta da interação com o investidor. E ela gosta não só porque a gente tem uma característica de ser um negócio muito transparente, né? A gente é muito transparente, né? Quando a gente fala, e você pode ver nossos releases, nossas conferências são muito abertos, né? No sentido de expor o que a gente está pensando e para onde a gente quer ir, né? Mas tem também muito outro sentido, que é o feedback é muito rico, né?
o que a gente ouve nessas interações é muito provocativo num bom sentido, né? Quer dizer, de repente tem ângulos aqui que a gente pode olhar o negócio que a gente não está vendo. E até numa dessas é que veio a General Atlantic, por exemplo, que acabou entrando um fundo que é mais tradicionalmente de private equity, que entrou no mercado público para conseguir uma participação na local, porque vê um potencial a longo prazo, né? E que também é um interlocutor fantástico, by the way, quer dizer, está no nosso conselho e tem dado contribuições incríveis, né? E nessa, assim, vocês começaram 90, final dos anos 90, o mundo era um, o mundo virou outro no começo dos anos 2000, anos 2010 era outro, hoje é outro. E vocês conseguiram se manter relevantes, uma empresa rentável, passando por diversos desafios. Num mundo que, se a gente estivesse falando talvez do mundo de restaurantes, ficou mais parecido. De 90 para cá mudou, mas não mudou tanto. Agora, o mundo onde vocês atuam mudou completamente. Como que você acompanha isso como companhia? E a companhia ficando mais complexa, né? A decisão não estava mais numa sala familiar, agora passou para um conselho, depois para um conselho com o mundo inteiro. Então, eu acho que algumas características que foram importantes desde o início, né? Eu acho que tem certos pilares que não mudaram. Muita coisa mudou, como você falou, é lógico, né? Não dá nem para querer comparar uma empresa familiar de 25 anos atrás com a empresa pública hoje. Mas você tem certos pilares que estão desde a origem, né? Por exemplo, um pilar básico é a disciplina financeira, né? Pode parecer uma coisa banal, né? Você falar isso, mas, por exemplo, eu me lembro que a gente fundou em 98. No ano 2000 veio a bolha, né? E quando começou a euforia, né? Os caras procuravam a gente dizendo, vamos injetar dinheiro, queimar tudo. E o meu tio, que foi a cabeça mais executivo, empreendedor ali nos fundadores, né? Ele falava assim, vocês vão me desculpar, mas eu não entendo, né? Nós já somos hoje uma empresa que dá lucro, né? Ou seja, a gente tem receitas maiores do que os custos, né? Então, assim, explica pra mim que sou, né? Como que você vem aqui dizer agora que eu tenho que perder dinheiro? Isso não entra na minha cabeça, né? Então, assim, eu acho que muitas empresas se perderam pelo caminho, né? Com essa, né? Óbvio que hoje a gente até pode ter uma visão um pouco mais sofisticada. Quando você pensa no M&A, você pensa em ROI, em TIR, você está adquirindo uma empresa que não está no seu break-even ainda. Mas ainda assim, existe um princípio por trás que no final do dia, negócios têm que dar lucro, né? Então, você precisa ter um unit economics muito saudável, você precisa ter margens de contribuição altas, você precisa ter alavancagem operacional no sentido de quando você escala de 10 para 100, para 1000, para 10 mil, 100 mil, você precisa enxergar uma base de custo fixo que não cresce na mesma proporção. Então, eu acho que esse é um dos pilares que manteve a gente e que acho que vai manter por muitos e muitos anos, porque um passo errado nessa direção e você afunda, né? Eu acho que outro princípio que sempre foi, que de novo está desde o início, foi sempre trazer as melhores pessoas, né? E isso também está desde o começo, né? Eu me lembro lá atrás, nos primeiros anos, eu virava pro meu tio e falava, eu tô perdendo os cabelos, não aguento mais, isso aqui tá ficando muito complexo. Ele falou, traz gente boa para te ajudar, né? Quer dizer, sempre ter equipes talentosas e complementares e diversas e que juntas conseguem fazer algo maior, né? Um valor de trabalho em equipe muito forte. Então eu acho que talvez o tema comum, né, em todos esses estágios sempre foi esse, né? E aí eu acho que uma outra característica também importante é o foco na sua missão, né? A gente rapidamente identificou que a gente tem uma missão que é imutável no tempo, que é ajudar negócios a nascerem e prosperarem através da tecnologia, né? E você pode escrever essa frase na década de 90, em 2000, 2010, 2020 e com certeza em 30, 40 e 50, né? Quer dizer, você sempre vai ter empresas que têm a oportunidade de prosperarem através do uso de tecnologia, né?
E quando existir essa necessidade, o nosso objetivo é atendê-la, né? Então, isso também é algo que ajuda você a se perenizar. Então, são esses pilares, né? Acho que acreditar em formação de times e pessoas e trazer os melhores talentos, disciplina financeira, ter o foco numa missão, não se perder e resolver fazer, sei lá, hoje em dia as pessoas vêm com as ideias mais... vai fazer blockchain, cara, desculpa, eu não vou fazer blockchain. Mas por que eu vou fazer blockchain? Isso se encaixa, eu vou conseguir ajudar algum dos meus clientes que são negócios a usarem a tecnologia para crescerem com blockchain? Sim ou não? Se a resposta é não, eu não vou fazer blockchain. Desculpa. Sejam felizes fazendo, mas a gente não vai abrir uma corretora de blockchain aqui dentro. É tão simples quanto isso, entendeu? O problema, resolver o problema é maior que a ferramenta, né? Exato. A ferramenta você busca para qual o problema que eu vou resolver. Exatamente, né? exatamente. E você comentou da bolha.com e eu queria voltar e explorar um pouco esse momento lá. Você falou, pô, a gente tinha lucro, receitas maiores que despesas. Mas como foi o momento, de forma geral, para uma empresa de tecnologia naquela época? Teve uma desconfiança por parte dos clientes que afetou a linha de receita? Como que foi viver esse momento? O que é engraçado, assim, aquele filme todo maluco do .com tava passando na nossa frente e quando a gente olhava para o que a gente fazia, para o que os nossos clientes faziam, a gente falava assim, não é esse o mundo que a gente vive. Isso tudo que está acontecendo não é o nosso... Tudo era estranho pra gente, né? Então, por exemplo, produtos gratuitos. Cara, o nosso produto é pago pelo nosso cliente, não é gratuito. E, by the way, o nosso cliente é feliz em pagar pelo nosso produto, porque uma outra coisa estranha, né? O nosso produto gera resultados concretos, né? Também era uma coisa estranha, porque naquela época era uma viagem, né? E-mail gratuito e tal. Então tinha umas coisas meio doidas, né? Eu acho que assim, a gente viu tudo acontecendo, mas do nosso lado, você falou, por exemplo, os clientes. Os clientes continuavam contratando nossos serviços antes, durante e depois do estouro da bolha. Da mesma forma. Por quê? Porque era um serviço muito concreto que trazia benefícios reais, né? Um escritório de advocacia contratava um website, esse website era divulgado, o cara ia no Google, procurava um serviço de advocacia, achava o cara e contratava o cara. Então o cara falou, poxa, eu tenho algo aqui que me gera negócios e traz mais clientes e aumenta a minha receita, né? Tão simples quanto isso. E isso permaneceu verdadeiro em 99 antes da bolha, em 2000 durante o auge da bolha e em 2001 na ressaca da bolha. A gente cresceu muito rápido em todos esses anos, antes, durante e depois. Então, e sem aporte, sem investidores. Então, assim, é engraçado porque é uma coisa meio dissonante, né? Você tinha essa... Nós éramos uma empresa .com, né? De uma certa forma. A gente vendia .com, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olhava para o que estava acontecendo, a gente dizia... Nossa, não parece que a gente vive nesse mundo, quer dizer... O que a gente está fazendo é algo muito mais pé no chão, né? E o Unit Economics saudável era olhar para isso, era o pé no chão, né? Exato, e que eu acho que é um check de realidade, né? Que toda empresa deve sempre se fazer, né? Quer dizer, você está criando um negócio, você pode até querer acelerar, colocar capital na frente, investir um pouco mais rápido em P&D para ganhar velocidade. Acho que nada disso... Não estou aqui querendo fazer uma apologia contra o capital de risco, não é nada disso, né? Mas você precisa ter uma visão muito clara que no final do dia você tem um produto que dá lucro para você e gera um benefício concreto para o seu cliente, né? Precisa ter essa equação, né? Não dá para pensar num negócio na minha cabeça que não parta dessa premissa. Né? Não, mas até nessa jornada de aquisição, vocês começaram até a trazer para dentro novos empreendedores de tecnologia que começaram 10, 15 anos mais adiante. E hoje em dia, ativos também no ecossistema, vocês sentem que a noção de risco do empreendedor, ou o que é
tá o pé no chão e ficar olhando para essa relação se perdeu um pouco. Essa geração já nasceu com acesso à diluição de risco, capital e perdeu esse fio condutor, ou não? Quais elementos você também vê em comum da tua vivência quando você começou? Então, isso é uma ótima pergunta que você fez, até porque é muito comum hoje a gente se deparar com empreendedores um pouco perdidos, né? Acho que essa é uma boa palavra, né? Então, até por causa dessa atividade de M&A, a gente fala com muita gente, né? A gente imagina que se a gente fechou 20 deals, a gente falou provavelmente com mais de 500, né? Quer dizer, a seleção ela é muito rigorosa, então, e a gente vê de tudo, né? Eu diria para você que talvez a fração de empreendedores que pensam como a gente é muito pequena, né? Na realidade, o que a gente encontra mais é justamente o outro tipo, e que são os tipos de negócio que não nos atraem, né? É um bom ponto até que você colocou. A gente já viu empresas, por exemplo, que fizeram o round, a série A, B, C, D, E, F, G, quase que vai acabar o alfabeto, né? Quer dizer, a gente fala, puta, o cara tá com 5% de equity no negócio que ele fundou, entendeu? Fez 10 rodadas e o cara tá lá com faturamento de centenas de milhões de reais. Fala assim, se você precisou de tanto aporte, você não tem um produto, você não tem uma empresa, porque o teu produto não para de pé, você não conseguiu gerar um produto que sustenta a tua empresa até hoje por conta própria, com o porte que você tem. Desculpa, assim, não existe mais negócio. Ou então o cara que levantou recursos milionários, mas que tem um TAM piquititico, né? O cara resolveu o problema da manicure, digitalizou as manicures do Brasil. Cara, beleza, mas, cara, qual é o TAM disso, né? Quer dizer, você chega uma hora que é mais difícil você encontrar realmente um cara, como você disse, de bom unit economics, com alavancagem operacional, produto líder de mercado, com NPS positivo, clientes satisfeitos, com LTV alongado por cliente fiel que fica muito tempo, churn baixo, né? Parece que eu tô falando coisas muito mundanas hoje, né? Mas, pô, às vezes você fala com empresa que o cara, nossa, o cara tá bombando, eu sei qual é o teu churn? Tá, 10% ao mês. Falo, mano, puta, tá queimando. Você troca a sua base a cada 10 meses, né? Isso não vai virar nunca, entendeu? Então é difícil, na verdade. Sim. Até assim, você vê muito mais coisa que não para de pé do que o contrário. Mas você acha que hoje ainda é possível fazer que nem vocês fizeram? Então, se manter ali racional, com unit economics, no bootstrapping, enquanto o cara do seu lado tá levantando rodada atrás de rodada, às vezes vendendo R$1,90. Como competir com isso? Ou não? Talvez agora esse seja o modelo que vai prosperar e por isso que se encontra mais empreendedores desse tipo. Eu nunca acreditei em colocar excesso de capital em venda, né? Isso para mim não para de pé, né? Eu posso acreditar numa tese se você me convencer que você precisa de capital para P&D, sim, né? Eu acho que dependendo do grau de ambição, hoje como muita gente tem acesso a muita tecnologia, né? Hoje pelo mundo seja pela computação em nuvem, seja pelo open source, seja pela própria internet que traz conhecimento de uma maneira muito acessível, muito rápida, né? Já visto aqui ChatGPT, cara, você vai lá e o cara começa a escrever o programa para você sozinho, né? Então, a barra subiu no sentido de mais gente com muito acesso a muito instrumento, né? Então eu posso acreditar numa tese de que, cara, você precisa às vezes um pouco mais de grana na frente para você, por P&D, para você criar uma massa crítica. Isso eu posso. Agora, essa tese de vender por 90 o que te custa
cara, se você começar vendendo por 90 o que te custa 1, Acabou o seu você intercâmbio. nunca mais vai conseguir vender por 1,20, 1,30 o que te custa os mesmos 1, entendeu? Você vai perder dinheiro o resto da sua vida. E eu também acho que não é a sangria desatada de, cara, puta, é a corrida da... Eu acho que no fim, quem chega vivo no final é quem conseguiu escalar com qualidade, né? E não quem conseguiu escalar mais rápido, né? Muitas empresas escalam mais rápido, né? Mas morrem porque colapsam, né? Nosso próprio mercado, né? Acho que a Localweb já teve inúmeros concorrentes que sumiram. Inúmeros. E tem outros hoje que vão sumir que eu já tô vendo, né? Já dá para ver. Tem colapsos acontecendo no nosso mercado hoje. E dessa mesma característica. 2 bi de dólar ali no cara e tal. E aí no fim você vai ver, puta, meu, o checkout da loja virtual não funciona, sai do ar. E aí você começa a falar, meu, o hyperscale do cara, quando você perde a reputação, você não recupera nunca mais. Principalmente em B2B, que é onde a gente atua, né? B2B o cara precisa de uma coisa confiável porque é a receita dele, é o negócio dele que está na reta, né? Não é entretenimento isso aqui, né? Não é um filme que eu tô assistindo que puta, vai interromper o filme aqui, eu vou ter que... Cara, eu paro de vender, eu paro de... Entendeu? Então é muito sério. Eu acho que escalar com qualidade é mais importante do que escalar primeiro, né? É claro que você sempre tem você precisa ter a ambição de querer ser grande, né? Acho que a Localweb teve essa ambição, né? Eu brinco muito com o Cláudio, né? Que era o meu marketing. Ele fala, você faz todos os investimentos que você precisar para ter um serviço legal e robusto e sólido. O que sobrar é meu. Assim, você usa a grana primeiro, mas quando você fala que você está satisfeito, eu rapo o resto, entendeu? Então sempre existiu a ambição de a gente poder, de a gente crescer e investir, criar uma marca forte e ser reconhecido. Mas eu acho que precisa ter eu não acredito muito, e assim, eu não tenho medo, assim, quando ouvi, puta, sai no jornal lá, um concorrente nosso, pegou lá, sei lá, Tiger, 2 bi de dólar, não sei o quê. Eu falei, já vi esse filme umas 10 vezes. Cara, já vi 10 vezes esse filme, entendeu? Eu me lembro uma época da Localweb que a gente tinha, acho que 1 ano de vida. Uma empresa lá que faturava, sei lá, seus 10 mil reais por mês. E aí, de repente, apareceu uma empresa super grande, que hoje eu não lembro nem mais o nome. E o cara apareceu lá, na época... O marketing era impresso, né? O cara fez uma capa da Veja ali. Aí quando eu olhei aquilo, me deu um desespero. Eu falei, cara, a gente morreu, cara, entendeu? Meu, a gente aqui faturando 10 pila por mês e o cara... Só essa capa que o cara fez deve ter custado, sei lá, 500 mil, né? Não sei quanto. Puta, meu, 3 meses depois o cara sumiu, meu. Sei lá, saiu tudo do ar, negócio... Não tinha base, não tinha fundação, né? Teve alguma dessas vezes você ficou realmente preocupado? Várias. Hoje, eu acho, lógico, né, cara? O nosso mercado é um mercado nervoso, né? Então, não tem como não ficar preocupado. Mas o que me preocupa são concorrentes competentes, não o cara supercapitalizado, né? Eu fico preocupado quando vejo um cara bom, né? Aí eu me preocupo. Falo, puta, essa briga vai ser suada, porque eu vou ter que me esmerar muito para estar, para ser comparável e conseguir estar no páreo, né? Quer dizer, tem muita gente legal e que eu respeito demais no nosso mercado, né? Mas não essas histórias assim de essa já não me tira o sono mais. Tá, então se dinheiro não obrigatoriamente é o diferencial competitivo, talento é. Sem dúvida. E vocês sempre tiveram baseados no Brasil e até hoje foi muito bem. Mas a disputa está começando a ficar global. Sim. Como você vê a gente, Brasil, vocês como líder, Brasil, agora potencialmente disputando uma concorrência internacional ou uma briga internacional, até por talento, que é o diferencial.
Então, eu acho que são duas dimensões, né? Uma é a de força de trabalho, talento, e outra de mercados, né? Sim. Eu acho que falando de força de trabalho, tem uma questão que é importante, que eu acho que assim como existe o churn de cliente, o churn de base de cliente, você também tem um churn e o turnover de pessoas, né? Eu acho que muito da qualidade de uma empresa de tecnologia reside no fato que você tem um núcleo de pessoas, pelo menos uma massa crítica, que gosta de ficar a longo prazo na companhia. É lógico, você não vai ter todo mundo com você por muito tempo. O nosso mercado de tecnologia ele é nervoso, existe um turnover que é normal, que você tem que saber administrar, né? Mas eu acho que para você conseguir ter continuidade em projetos, né? Tecnologia às vezes é muito, não só a questão da qualidade das pessoas, mas às vezes tanto quanto ou até mais continuidade, né? Então você não ter aquele negócio que começa e depois troca o time, e aí começa de novo, aí troca de novo, começa de novo. Não, puta, cara, tem certos produtos hoje no leque da Local Web que estão no mercado há 20 anos e continuam crescendo 20% ao ano, né? Então, só para sim, vamos... Cara, para isso o que você precisa é você ter uma certa continuidade. E eu acho que tem várias ferramentas para isso, né? Eu acho que começa com cultura corporativa. Acho que cultura corporativa passa muito não só por você definir os valores com os quais as pessoas se identificam, mas o corte também, né? Quer dizer, quem não é a nossa cara não vai trabalhar aqui, né? Tem certos perfis que não são para Local Web e a gente fala, tudo bem, a gente não vai ter... Tá tudo certo, a gente prefere ter um time de pessoas que querem acreditar no longo prazo, né? E aí você alinha todo o seu modelo a isso, né? A Local Web é uma empresa que tem planos de remuneração muito ligados ao sucesso a longo prazo e que deram muito certo e que quem acreditou ganhou muito dinheiro. A gente tem plano de stock option na Local Web desde 2009, sendo que o IPO foi feito em 2020, né? E acredite, muitas pessoas seguraram esses stock options por 11 anos e, pô, são histórias lindas, né? Gosto muito de lembrar desses casos. Então, a gente tem um modelo para pessoas que querem ficar com a gente a longo prazo e isso acho que favorece um pouco a gente a sobreviver nesse mundo. Mais do que isso, né? Uma empresa que precisa criar oportunidades de crescimento, né? Então, acho que o pipeline de liderança, a gente tem uma série de mecanismos para as pessoas que são ambiciosas não precisarem se preocupar em ficar olhando para fora, para ficar trocando de emprego, para ficar ganhando 20% a mais aqui, 20%. Não, cara. Fica aqui que você, cara, tem estrada para você andar muito aqui dentro, entendeu? Mas é lógico assim, cara. Você tem um cara que vai querer sair para ganhar 2x no Nubank, bicho, seja muito feliz, entendeu? Tem uns que estão querendo voltar agora. Né? Mas assim, a gente é muito mais uma cabeça de... Né? Agora, no sentido global de mercados, né? Eu acho que duas coisas interessantes. Né? A primeira coisa, pro bem e pro mal, o Brasil é uma jabuticaba. Né? Então, cara, vou dar um exemplo aqui. Né? A gente tem e-commerce, aí vem a Shopify pro Brasil. Cara, a Shopify vai demorar um tempo para entender compra parcelada em boleto, né? Pix parcelado, o cliente compra na loja, paga em 10 vezes, você antecipa para o lojista, o D mais 15 para o D mais 0. Então, assim, cara, o nosso país tem certas características muito peculiares, né? Então, eu acho que quando você se foca, né, e você se aprofunda, você obviamente, quer dizer, certas agendas estão no topo do nosso roadmap, porque a gente está focado no Brasil, e essas agendas, para uma empresa global como o Shopify, cara, puta, provavelmente no backlog dele isso aí está no 100º lugar da fila, né? E aí você tem o contrário, que a gente está começando agora, de uma maneira muito incipiente ainda, mas a gente começa a ver alguns mercados com características não iguais, mas parecidas com o Brasil, que tem as suas peculiaridades, que tem as suas jabuticabas também, então a gente tem que ir com muita humildade
mas que a gente fala, poxa, tem um mercado interessante aqui que a gente pode começar a colocar o pé na água, né? Então, o México, por exemplo, é um país hoje que a gente está começando algumas pequenas coisas lá, né? Que a gente vê que a gente tem algumas sinergias bacanas que a gente já pode transplantar daqui para lá, né? Mas assim, eu acho que tem que ir com muita calma e muita humildade nessa hora, né? Porque quando a gente é o estrangeiro, a gente está exatamente na posição oposta do cara. Então você tem que entender qual é o seu ângulo, né? Cara, o que eu consigo levar para lá que se aplica de uma mesma forma, né? Que eu não vou estar levando uma coisa que não vai funcionar, né? Boa. Bom, a gente está indo para uma hora. Eu queria fazer algumas perguntas finais aqui. Como que você enxerga hoje o ecossistema de tecnologia no Brasil? Muita gente fala de inverno, de tecnologia. E o que você espera para os próximos anos do ecossistema também? Acho que o Brasil é riquíssimo de oportunidades, porque é um mercado grande e uniforme. Acho que tem uma característica do Brasil que é incrível, né? É o maior mercado de toda a América Latina, né? Ele é uniforme, ou seja, cara, o teu serviço essencialmente funciona em todos os estados da federação, né? A banda larga, a internet já estão bastante difundidas, a mobilidade já está bastante difundida, né? Então, e ao mesmo tempo, né, do outro lado da moeda, todas as tecnologias hoje disponíveis, né, para se criar um novo negócio, né, o mundo ele se tornou realmente plano, né, no sentido de putz, você vai no GitHub, você tem todas as ferramentas necessárias para qualquer coisa que você imaginar, até AI hoje, né? Então você essa combinação de um mercado em desenvolvimento, não saturado, né, pouco penetrado, grande, uniforme, né, com muita ferramenta, tecnologia disponível, né, na ponta dos dedos para quem tiver a condição de ligar os pontos, eu acho que é um momento fantástico, é zero inverno na minha opinião, né? Eu acho que a LocalWeb, por exemplo, foi fundada em 98, no meio da crise dos tigres asiáticos, depois pode listar aqui, de 98 para cá, todas as crises econômicas que o Brasil já passou, né? Né? Cara, assim, quando você tem um negócio que está explorando uma veia de crescimento enorme, né? Que cria oportunidade para o seu cliente ter uma vida melhor e você proporcionar também mais produtividade, né? O Brasil é um país que tem pouca produtividade, né? Sim. O papel das empresas de tech é aumentar isso, né? Isso. A gente é o elo que falta para aumentar a produtividade hoje na economia brasileira e com isso também crescer, né? Então, muito otimista. Nessa olhar, você já parou para se pensar se você tivesse começado a LocalWeb no Vale do Silício em 97, como teria sido? Acho que é impossível isso. Uma vez meu tio me fala, devia ter fundado lá. Acho que o Brasil é mais divertido. Né? Boa. Tem um inverno por ano, né? Não, o Brasil sempre tem graça, né? Nunca é monótono no Brasil. Né? Tem alguma coisa que você faria diferente? Que você olha e fala, putz, isso aqui é uma coisa que eu sempre penso que eu faria diferente. Ou não? Há várias, né? Eu acho que, pô... a principal. Erros, cara, a gente pode ter um catálogo, né? Não, eu acho que talvez hoje, olhando em retrospecto, né, na história da LocalWeb, uma das coisas que eu faria diferente seria olhar a escalabilidade mais cedo, né? Então, a gente teve uma primeira onda de crescimento nos primeiros anos, né? Em que nem sempre a gente tinha uma preocupação maior de inovação, né? Eu tinha uma preocupação muito grande de inovação, porque tinha um pavor de ser disruptado, o produto parar de ser relevante e tal. Então tinha um ritmo de produto novo ali muito grande, né? E demorou mais do que a gente deveria ter para pensar na escala, né? Quer dizer, como que se automatiza, né? Eventualmente a gente catch up, então. Mas eu acho que se você faz isso mais cedo, você tem uma vida um pouco mais tranquila, né? Legal. E acho que aquela última clássica, né?
Pode fazer. O que Eu te dou... Hoje sou eu. O que o Gilberto de hoje falaria pro Gilberto lá de 98, quando tava começando a Intermoda? Vai fundo. Vai fundo, meu. Você não sabe o que vem pela frente, mas, cara, abre a oportunidade que ela... Acho que nada, viu? Eu só diria vai fundo, você tá no caminho certo, continua aí. Algum recado para os empreendedores digitais de hoje? Não, eu acho que o recado é muito no espírito que a gente falou, né, cara? Assim, tenha muita certeza que você tem um negócio de verdade na sua mão, né? Você tem um produto que te dá lucro e oferece um benefício concreto para o seu cliente pelo preço que te dá lucro, né? Sim. É uma equação que precisa existir, né? Senão, sorry, man, não vai dar. Não vai dar. Cara, Boa. Dani, algum... Não, super. Sensacional. Antes da gente fechar... Muito preparou garoto. os nossos parceiros Legal. aqui. Bacana. Legal. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez. O episódio 1 hora e pouco, a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando. Tem um monte de coisa que eu anotei que a gente acabou nem passando. Mas acho que é só agradecer. Beleza. É muito legal poder ver quem passou por essa jornada inteira vindo aqui falar e se dispondo tempo aqui pra destilar vários conselhos aqui pra gente. Sempre é gostoso. Até os próximos 20, né? A gente marca daqui. Que outras lições vão ter, né, meu? Sei lá. Boa. Super. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Venture. Como vocês sabem, tá tudo lá no snack.co, no Instagram, no LinkedIn, no site. Os outros episódios da temporada vocês também conferem lá. Mais uma vez, Dani, obrigado. Gilberto, obrigado. Agradeço. Até a próxima, pessoal.